dois elementos: água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó, e a cura de um cego de nascença, ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. Sexta-feira, a corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Às 7h30 da noite, na Catedral dos Milagres, 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX. Ou em uma igreja universal, mais perto de você. Qual é o seu nome? Vilma. Você fez o tratamento do jeito que eu falei? Fiz. Deu certo? Deu. Como é que estava? Eu estava da cama pro sofá só levantava da cama e caía no sofá e assim, à noite eu não dormia, mas durante o dia eu dormia. E eu mandei a foto pro senhor da minha cozinha, né? Tava fedendo até de podre, porque eu não tirava nenhum lixo. Fora que eu não conseguia cozinhar. Eu ia para a rua comprar comida e comprava comida e comia, não conseguia fazer nada. Nada. E há quanto tempo já estava assim? Eu faço tratamento de depressão há 5 anos. 5 anos que você não arrumava a sua casa como tinha que ser. E você se cuidava ou não? Não tinha vontade, não. Isso aí foi depois de sexta-feira para cá? Foi. A minha casa está limpa todo dia. Eu não posso ver um pozinho que eu já vou lá e limpo. E estou dormindo à noite. Durmo, acordo cedo, com disposição. Estou fazendo minha comida. As pessoas geralmente agradecem a Deus pelo alimento, né? Eu estou agradecendo a Deus porque eu estou conseguindo fazer. Que antes nem isso conseguia? Não. A cozinha ninguém conseguia entrar. No chão era cheio de lixo. Eu não conseguia colocar nenhum lixo na lixeira. Eu jogava lá. Você faz 5 anos que você está com essa depressão? 5 anos. Sem disposição? Sem disposição. Toma um remédio, tudo. E agora, essa semana, eu não tomei remédio. É? Não tomei nem. Sem tomar o remédio, disposição outra, dorme, arruma sua casa, levanta de manhã com disposição. Tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Que a minha luz ilumine cada vez mais. Nome? Cássio. Fez o tratamento bem feito? Fiz. Deu certo? Desde janeiro eu estou fazendo o tratamento. E foi só uma bênção na minha vida. Como é que estava? Eu tive problema com droga, bebida. 15 anos. Na bebida, eu acho que foi uns 20 anos beber. Só a bebida alcoólica. E queria largar e não conseguia? Nunca. Não tinha força. Não tinha o quê? Não tinha força para largar, né? Tinha vontade, mas não tinha força para largar. Isso aqui falou tudo agora. Porque tem muita gente que quer, mas não tem. Porque a força que está por detrás e que não deixa largar era espiritual. Aí, fazendo o tratamento, como é que está agora? A minha vida melhorou 100%, fluiu. Graças a Deus, né? Largou o vício? Larguei o vício, já vai fazer 9 meses já. Em janeiro se batizei, no Templo Salomão. Trabalho na área de... Eu monto loja, né? No Brás aqui. Antigamente eu não saía do Brás, né? Só pegava umas montaginhas. Hoje eu saio para fora, tem São Paulo inteiro, graças a Deus. Caminho abriu. Caminho abriu tudo, é outra vida. Antigamente eu morava numa invasão, hoje eu moro num lugar melhor, graças a Deus, tenho conforto. Nunca mais faltou nada para minha família. Que Deus ilumine cada vez mais. Amém. Bom dia! Olha só, talvez você assistindo hoje é sexta, e você diga assim, como que eu posso fazer, como que eu poderia fazer, se eu vejo essas pessoas contando esses relatos, e eu tenho aquela sensação que acontecem para os outros, mas nunca acontece comigo. Parece que tudo que é de bom é para os outros. Para mim é só dor de cabeça, só problema. Olha, meu amigo, eu quero convidar você, primeira coisa, a preparar um copo com água para nós fazermos essa oração. Porque não existe outra maneira
de você sair desse, como que eu posso dizer, mindset, ou dessa sensação de injustiça sem a fé. É isso mesmo. Somente a fé é capaz de quebrar essa maldição que faz você ter esse pensamento, ou esse sentimento, ou viver dessa maneira, e quem sabe, até te colocando contra Deus. Veja, por exemplo, o que diz esse versículo. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Ora, meu amigo, essa pergunta, talvez, Deus faz para você. Talvez você tenha motivos para se afastar da sua família, na sua cabeça, claro. Você tem motivos para trocar de trabalho ou não querer mais trabalhar para ninguém, ou talvez desistiu de ser empreendedor para procurar um trabalho fixo porque você teve muita dor de cabeça. E você pode até construir ou ter provas para dizer, olha, é por causa disso. Mas o que Deus te fez para você achar que Ele não te ouve, que Ele não te responde, que Ele não está aqui agora conosco? Olha como Deus te procura. O simples fato da palavra de Deus dizer que se houvessem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faria presente. Isso nos coloca nessa condição. Eu e você já é o suficiente para Deus se manifestar. E eu quero aproveitar essa oportunidade para orar com você. Porque se você se sente dessa maneira, ou se vê dessa maneira, Deus quer te tirar dessa situação. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não quero me estender muito nessa oração, porque, meu Deus, tem pessoa que ela não precisa de palavras, ela precisa de um resultado, meu Pai. Tem gente que está sentindo dor agora, e não é uma dor física que tem causa médica, é uma dor na alma, é uma dor espiritual. Mas quando ela tomar dessa água, seja ela curada, meu Pai. Se ela trazia dentro dela esse sentimento de que nem o Senhor me ouve, nem Deus é bom para os outros, para mim, meu Pai, isso acaba agora. Acaba agora, meu Pai. Porque ela não está sozinha nesse momento. Eu uno a minha fé com a dela, para que ela saia dessa situação agora, em nome do Senhor Jesus. Beba desse copo com água. E em nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui comigo e com você, como Ele prometeu, seja livre, seja curado, seja liberto. Tenha a sua mente, os seus caminhos abertos, em nome de Jesus. Amém. Você crê? Então agora é a hora. Querendo nos procurar, nós estamos aqui no norte de Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX, ou você pode acessar o centrodeajuda.com e procurar o altar mais próximo da sua casa, porque eu tenho a certeza que no altar você vai encontrar todas as respostas que você precisa, como dessa história de vida que você vai acompanhar agora, e eu tenho certeza que vai te fazer bem. Vai fazer bem para a sua alma. Que Deus te abençoe e até segunda-feira.
A teologia não pôde me libertar do meu nervosismo. Cheguei ao ponto de esfaquear minha esposa grávida. Aos 15 anos eu perdi meu pai. E eu fiquei sabendo que ele faleceu somente 3 dias depois da morte dele. Pois como minha mãe era amante do meu pai, a gente só soube 3 dias depois do enterro dele. A minha mãe, desde cedo, me ensinou a fazer rituais, a fazer simpatias, né? Cresci num ambiente totalmente, né, desregrado e liberal. Aos 13 anos, né, a minha mãe pagou uma moça para se relacionar comigo, porque ela dizia que logo cedo a gente tinha que virar homem. E isso eu fui desenvolvendo com o tempo e me interessando por aquilo, né? Logo depois, uma entidade disse para mim que minha mãe ia falecer com 3 dias. E após 3 dias ela veio a falecer. E ali eu só sei que eu senti a sensação de morte. Naquele momento eu achei que eu ia morrer. Eu deixei tudo de lado e fui para um hospital buscar ajuda, né? Fui medicado 7 vezes na tentativa de melhorar aquele nervosismo que eu tinha tanto. A crise, no lugar depois do medicamento de melhorar, eu piorei. Comecei a ter um princípio de convulsão e voltei para o hospital com a sensação de que ia morrer. Cheguei lá, o médico olhou para mim, meu filho, e disse assim: meu filho, você não vai morrer, você precisa de um psiquiatra. E a situação só piorava. E quando cheguei em casa, comecei a me automedicar com medicamento tarja preta. Foram vários anos da minha vida sem ter uma noite de sono. Eu invejava quem conseguia dormir. Em busca de solucionar aquela paz, me aprofundei na religião e na teologia. Eu lia 5 livros por dia, fora uma bíblia grossa de estudos. Daí eu entrei no meu primeiro casamento, buscando ter aquilo que eu não tive na minha casa. E ali a situação só piorou. Me tornei um homem extremamente agressivo com a minha esposa, né? Na frente das pessoas eu era um religioso, mas por trás eu era um monstro, ao ponto de tentar matá-la enforcada. E ela, não aguentando mais passar por aquilo, ela me traiu. E logo depois eu pedi o divórcio. Aí logo depois foi pro meu segundo casamento. E ali, quando fomos morar juntos, foi que no primeiro casamento eu espancava minha esposa, mas no segundo era bem mais. Até então ele passava para mim e para as pessoas que trabalhavam com a gente que ele era uma pessoa calma e paciente. E em menos de um mês a gente decidiu logo morar junto. E foi na primeira noite ele me agrediu, que ele montou em cima de mim e socava meu rosto. Ao ponto de ela grávida, com 8 meses, uma voz veio sobre mim, como sempre me dizia, né, desde que começou a minha depressão. Uma voz veio e disse: vai lá, esfaqueia ela. E eu fui, e ela distraída de costa, eu dei uma facada nela. Nessa noite ele não teve nem a coragem de nem me levar no hospital. E no meu braço eu peguei 7 pontos. Foi então que, no ato de desespero, depois dela ter fugido, dela ter sumido, ter saído esfaqueada da nossa casa, eu, no ato de desespero, fiz uma faixa e coloquei perto da casa dela. Só que eram tentativas frustradas, porque eu não mudava. E depois disso, ela aceitando, se conformando, contra a vontade da família dela, continuamos. Até então que nós fomos procurar um ponto comercial. Eu estava precisando, já estava chegando o final do ano,
até que eu achei um ponto do lado da Igreja Universal, né? Chegando lá, aí nós começamos a trabalhar, até que um dia eu estava sentado na calçada do meu estabelecimento e veio um morador de rua. E ele veio com o jornal da igreja, né? Depois dos obreiros, os pastores terem ido lá, veio o morador de rua. E ele disse assim, meu filho, posso falar com você? Eu, pode. E ele disse, toda semana chega jornal novo. Você vai na igreja e pede ao obreiro, o pastor, para dar para você um desses jornais e lê a mensagem do Bispo Macedo. Olha, meu filho, foi a única coisa que nunca fez eu fazer besteira na minha vida. Mesmo eu estando em situação de rua, é o que eu tenho paz. Ele falou de paz para mim. E o morador de rua falando de paz. E automaticamente veio na minha mente a pergunta, mas se a Igreja Universal só quer dinheiro, o que é que o morador de rua tá falando dela? Aí, no lugar de buscar ajuda, eu tive a brilhante ideia de debater teologia com o pastor. Cheguei lá, nós sentamos, eu, a Tainana e o pastor. E eu comecei a debater com ele. Pastor, isso tá errado, a doutrina da igreja é isso. E comecei a debater mesmo, a discutir com o pastor. E eu ficava intrigado porque que eu instigava tanto ele sobre a igreja, sobre aquilo que ele vivia, ele não se ofendia. Até então que ele olhou para mim e fez uma pergunta no meio da discussão, de eu tentando debater com ele, né, só respondendo. Ele olhou para mim e disse, e o casamento de vocês? E a vida sentimental? Como é que tá? Eu não tive resposta. Eu só baixei minha cabeça e olhei para a Tainana. E ela disse, nós dois dissemos, tá destruída, pastor. E ele olhou pra gente e disse assim, pois a partir de hoje, vocês vão ser felizes. E disse assim, fiquem de pé. A gente ficou de pé. Ele nos abraçou e fez uma oração por nós. E eu lembro que depois daquela oração, eu saí dali muito leve. E eu cheguei em casa e fui, me deitar para dormir, sabendo que eu já não ia dormir. Depois de 7 anos com depressão, não dormia. Me virei na cama e dormi como nunca tinha dormido. Passei a noite dormindo. Desde então, no outro dia, eu gostei tanto que no outro dia eu fui sozinho para a igreja. E de lá, o meu casamento começou, parou de ter brigas. Todas as áreas da minha vida estavam andando depois que eu atravessei as portas da igreja. Só que existia uma coisa, eu não tinha a presença prometida. Aquilo era o mais importante para mim naquele momento. Até então que veio a Fogueira Santa. Quando veio a Fogueira Santa, eu vi a oportunidade de receber essa presença. Então eu me revoltei. Eu disse, Senhor, de nada me adianta isso tudo que o Senhor vem me proporcionando se eu não tiver a tua presença. Meu financeiro era de Deus, meu casamento, minha família, tudo era de Deus. Mas ele disse que queria um completo. E foi o meu tudo pelo tudo de Deus. Quando eu desci as escadas do altar, eu sabia. Deus me confirmou e ele disse, eu sou contigo. E naquele dia, eu fui contemplado com a presença prometida. Naquele dia, o Senhor Jesus veio sobre mim. Depois de eu ter dado tudo, cada gota minha, ele deu tudo dele para mim. Hoje ele é um homem transformado, não há mais agressão. Hoje ele é uma pessoa mais calma, paciente, é um ótimo pai e um bom marido. Temos 2 filhas juntas e estou mais uma vez esperando o 3º filho. Hoje eu não gasto mais dinheiro com drogas, com festas, não gasto meu dinheiro com remédios. Hoje meu investimento é no altar e na minha família. Hoje, um ex-depressivo cuida de pessoas, ajuda pessoas com depressão. Faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Ajudo pessoas que um dia, como eu sofri, podem sair e encontrar a solução, para esse problema tão terrível. Tenho a terra prometida. Mas o principal e acima de tudo,
tenho a presença de Deus na minha vida.